Ele voltou, o Cuquinha voltou novamente. Salve, massa! Seja muito bem-vindo ao canal Flávio Antovi, é esse que vos fala. Se é a primeira vez que chega aqui, se inscreva em nosso canal, junte-se a nós, compartilhe com suas redes sociais e acione o sininho de notificações para quando a gente postar um vídeo aqui, vocês possam estar recebendo. E vamos falar do nosso Cuca! Teve o coletivo dele agora há pouco e eu fiz uma anotação dos principais temas que foram perguntados pelos jornalistas e os canais do YouTube, né, os canais de blog dos nossos atleticanos que fazem um bom trabalho, fazem um grande trabalho. E eu gostaria de anotar alguns pontos que me chamaram a atenção. Ele disse que estava afastado do futebol, mas não parado. E para citar esse exemplo, ele disse que estava acompanhando não só a Série A, como também as séries B, C e D. Inclusive citou o time do coração dele, que é o Paraná, que ele foi ver jogos também da Série B. Então ele está bem atualizado, está na ativa, como sempre, é um grande estudioso. Ele falou sobre o trabalho a longo prazo e para essa pergunta ele citou que quando ele foi para a China, para ele foi uma das mais dificuldades foi ter, quando a família dele voltou, ele ficou lá sozinho. Então o Cuca nunca escondeu que ele sempre foi muito família, sempre foi muito religioso, sempre viveu muito pela família, e o lance dele é esse: trabalha, vive pela família, trabalha, vive pelos seus projetos que ele tem no Paraná, que ele tem lá em Curitiba, e não abre mão disso. E ele não está errado. Ele não é aquele cara que vive esgoelado pelo dinheiro, né? A gente sabe que ele fez agora um grande acerto financeiro, dobrou o que ele recebia mensalmente no Galo, mas ainda está bem abaixo, mas está muito abaixo de um Sampaoli da vida, por exemplo, que veio ganhando quase que o dobro do que ele pediu agora por ano, por mês, né, melhor dizendo. Então ele disse sobre o trabalho a longo prazo. Foi perguntado para ele sobre o que fazer e onde melhorar na equipe do Galo nesse momento. E ele foi bem claro. O que ele tem que fazer agora é tentar implantar novamente a filosofia dele naqueles pontos em que ele achou, aí ele não citou, naqueles pontos que ele achou que estava mais vulnerável. Fazer de tal forma que pudesse melhorar e engajar os valores dele para essa nova equipe. Sobre o que fazer, trabalhar muito, não tem por onde, trabalhar e principalmente trabalhar nos pontos que ele achou que estão com problemas, estão deficitários. Sobre elenco e o tempo de melhora, ele disse que o elenco melhorou perante o do ano passado, então ele já vê que nós teremos uma condição melhor de fazer melhor ainda do que o ano passado. Se nós vamos conseguir, se o time vai conseguir dar para ele esse respaldo, só o tempo dirá. O tempo de melhora, ele disse que não tem como prever. Foi como ele disse ano passado, uma vez que ele foi cobrado lá no início, e ele disse daqui a tanto tempo, mas ele já estava inserido dentro da causa, e agora não. Então ele disse que o tempo de melhora, o próprio time é quem vai responder a isso. Os números para ser campeão, ele fez uma estimativa pesada e difícil. Ele disse que para imaginar ser campeão, para ter alguma chance ainda de ser campeão no Brasileiro, que precisa ganhar pelo menos 15 das 19 partidas. Uma loucura. Pensando que são 19 jogos, ganhar 15 é uma pancada, é uma pedreira. Vão torcer para que nessa arrancada que começa no domingo já comece com uma vitória, né? Vamos lembrar que ano passado ele teve uma arrancada de 9 vitórias. Então, fazendo isso, já vai dar uma pressionada também nos times que estão mais à frente. Então, tudo é uma questão de momento. Mas, em termos de números, ele diz que para ser campeão precisaria de ter pelo menos 15 vitórias dos 19 jogos e torcer para que os times à frente não atinjam essa marca.
Confiança no grupo, ele diz que tem total e que foi isso que fez ele voltar para esse projeto a tão curto prazo. Um projeto de 4 meses. Ele só veio justamente por causa da confiança que ele tem no grupo. A arbitragem e o VAR. Ele demonstrou muita confiança e disse que a arbitragem tem melhorado no Brasil. E ele citou que o VAR está com muita precisãozinha, muito milímetro para cá, 1 centímetro para lá, e isso aí tem pegado. Porque, vamos pensar um pouquinho. Existe um lance chamado frame. O que é o frame? O frame no vídeo, quando você muda de cena para cena, tem um lance de milímetros ali, de fração de segundos, de décimos de segundo ali, de como se fosse um piscar de óleo. Então, às vezes, um framezinho que dá entre o chute do cara e o pé na bola é o suficiente para dar lá na frente a diferença de um atacante à frente ou não. Então, e realmente eu sempre pensei nisso. Essa linha imaginária do VAR, essa linha que fazem, deveria ter mais ou menos uns 10 centímetros entre uma e outra, total ficando aí para que quando uma se sobrepusesse a outra, desculpa, tá na mesma linha. Não existe isso, agora ficou para um lado para o outro. Inclusive, quem está controlando tem essa margem, tá? Porque nem sempre pega lateralmente, principalmente quando é coisa de ombro, que negócio. Tem uns que pegam colado, outros pegam um pouquinho para dentro. Então, quer dizer, é isso que ele disse. Tem que humanizar mais o VAR, não ficar tão procurando naqueles milímetros. Sobre a seleção brasileira, ele preferiu não tocar no assunto. Disse que isso aí é o tempo quem vai dizer, apesar de todos saberem que é o objetivo dele ir para a seleção na saída do Tite, mas nem ele mesmo pode dar certeza. Eu ouvia umas outras, eu lia e procurava me informar de outros canais. Infelizmente ele tem uma mancha quando ele passou pela Europa de um caso de estupro que teve lá, e o nome dele rolou nisso. Então não sei até que ponto isso pode interferir nele sobre a preferência, a predileção da diretoria, da presidência da CBF para que escolha o nome do Cuca. Se for por aspectos técnicos, ele não tem outro a ser indicado. E finalmente sobre o melhor da história, ele está caminhando para isso. Hoje o Cuca tem 6 títulos, 3 mineiros, uma Copa do Brasil, um brasileiro e uma Libertadores. Melhor do que ele nesse molde de qualificação nenhum tem. Em relação aos números de jogos, o primeiro é o Tele Santana com 434, o Procópio com 328, o Levi Coupe com 320, e ele está quase passando para o 4º ponto, ficando com que ele tem 224, e eu esqueci o nome do outro técnico que está em 4º lugar hoje. Com mais 4 vitórias ele passa à frente, ficando em 4º maior de quantidade de jogos no Clube Atlético Mineiro, nosso galão da massa. É isso aí, massa. Queria mandar um abraço especial hoje para João Martins, baiano, que mora lá em Feira de Santana. Ele me disse o seguinte, que o pessoal do quiosque do Hugo, lá em Feira de Santana, assiste todos os jogos do Galo, apesar de ter muito flamenguista, São Paulino e corintiano e palmeirense por lá, mas tem muito flamenguista, vascaíno. A Bahia geralmente não é fã de Bahia e Vitória, infelizmente. Mas, então torce muito para os times baianos, times paulistas e cariocas, mas que tem uma galera lá do que torce para o Galo. Então, o meu abraço e os meus respeitos ao quiosque do Hugo, em Feira de Santana, e o meu grande abraço ao meu anjo da guarda, João Martins. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau!